Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre um sentimento sublime, que, se bem cultivado no coração, faz com que o espírito realize efeitos maravilhosos. O tema do programa de hoje é A Fé Transporta Montanhas. Para conversar conosco, nós convidamos Juquinha, da Irradiação Espírita, aqui de Goiânia. Seja bem-vindo, Juquinha. Bom dia. Muito bem. Por que sofre o homem e quais são as consequências das aflições, Juquinha? Muito bem. A doutrina espírita nos coloca de forma muito clara que Deus é o Deus ensinado por Jesus. O Deus que é bondade, que é misericórdia, que é amor sobre tudo. E esse Deus cria leis sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos, e todas essas leis convergem para a nossa felicidade, conspiram para a nossa felicidade. Com essa ideia inicial, nós sabemos que Deus quer o melhor para nós. E não podemos jamais dizer que Deus castiga, que Deus nos inflige sofrimentos. Que nos quer mal. Que nos quer mal. Esse Deus, estabelecendo essas leis, Ele quer que nós as conheçamos e as conhecendo, vivamos-las em plenitude. Toda dor por que passamos é o resultante de infrações nossas a essas leis divinas. Nós conhecemos a lei física de Lavoisier, que a toda ação corresponde uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Sim. Isso é a lei física. Também com relação às leis morais, elas ocorrem da mesma forma. Nós infringimos essas leis divinas, naturais, e essas leis respondem, nos trazendo as nossas dificuldades. A doutrina espírita esclarece de forma pedagógica, didática, nos dizendo através da lei de causa e efeito. Nós, através do nosso livre-arbítrio, faculdade extraordinária que nos foi concedida por Deus e que nos faz responsáveis pelos nossos destinos, somos os senhores dos nossos destinos. Então estamos construindo para o bem ou para o mal. Então, o que hoje nós temos como aflições são a mera resultante de ações nossas. São consequências. Consequências, né? Desta ou de existências passadas que, através da justiça divina, nos permite nos reharmonizarmos conosco mesmo e com o próprio universo. Neste contexto de sofrimento, de aflição, muitos recorrem a um sentimento que nós chamamos de fé. O que é a fé? Ter fé é sinônimo de ter uma religião específica? Não. Ter fé é algo substancial. Devemos inicialmente fazer uma diferença entre crença e fé, que não é a mesma coisa. Sabe-se que ter fé, no grego, havia um termo específico. No latim, não. Então, adotou-se o verbo credere, que é crer, que não é o mesmo sentido da fé. Então, crer é acreditar. Eu acredito hoje, deixo de acreditar amanhã, e assim por diante. Ter fé é algo definitivo. É uma consciência definitiva de alguma coisa. Então, ter fé, a palavra fé, ela significa harmonia, identidade, sintonia. Aí ela toma uma abrangência muito maior. É verdade. Então, só tem fé quem busca sintonia, harmonia com as leis divinas. O homem deve ter fé no amanhã? O que a doutrina espírita traz de consolações para o fortalecimento da fé no futuro? Abre um leque, uma visão extraordinária do futuro, nos fazendo ver que não somos tão somente esses transeuntes neste momento, neste mundo em que vivemos. Somos seres eternos, espíritos imortais criados por Deus. E com uma destinação histórica, é bom que se diga, de chegarmos um dia à angelitude. Jesus, através do Evangelho de João, nos diz que o Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Sim.
E quando ele diz nenhuma, é nenhuma mesmo. Não há exceção na regra divina, ela é absoluta. Então todos nós temos uma destinação histórica. Isso é um determinismo. É um determinismo histórico. Só que é um processo de caminhada, de aproximação de Deus, não de chegada, nunca. Nosso processo evolutivo, ele se faz no processo de aproximação de Deus e não de chegada. Quando no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, a nossa perfeição será sempre uma perfeição relativa a Deus. Absoluta, porque jamais só ele, absoluta, né? Só Deus. Então é esse caminhar constante. E então nós temos que ter essa fé no futuro. E através do conhecimento das vidas sucessivas, nós compreendemos a justiça de Deus e temos realmente muita esperança. Porque qual é o pai entre nós que o filho na escola não é reprovado? Ele chamou o filho e disse, meu filho, agora para frente, você vai puxar a carroça. Não, pai, mas não, vai puxar a carroça. É inconcebível isso. Você foi reprovado. Não, mas me dá uma chance. Não, não dou. Qual pai humano que tem uma atitude dessa? Ou nenhum. Aquela expressão de Jesus, né? O filho pede peixe e ele dá pedra. Jamais. Então, pensar de forma diferente é você menosprezar a sabedoria divina e o amor de Deus. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação e hoje conversando com o nosso amigo Juquinha sobre fé. A fé transporta montanhas. Juquinha, a fé auxilia no processo de autocura? Doenças do corpo e da alma podem ser sanadas através da fé? Vou lhe responder nas palavras de Jesus. Quando Jesus realizava suas obras prodigiosas, e é bom que nós evitemos a palavra milagre, porque não existiam milagres. Jesus, através do seu poder, da sua capacidade, ele realizava obras poderosas. Ele simplesmente dizia, a tua fé te curou. Várias vezes, né? Várias vezes. Então, a fé é algo que você movimenta no sentido de encontrar a substância divina que existe dentro de você. E você aciona essa substância divina e a conecta com a fonte criadora da vida. E com isso você aure todos os benefícios dessa sintonia. É uma comunhão com o Pai. É a ligação direta da criatura com o Criador, do finito com o infinito. Realmente tem um poder extraordinário. Não se cura tão somente doenças físicas, mas acima de tudo, doenças da alma. Juquinha, mas como nós podemos explicar então para os nossos telespectadores o fato de que a pessoa, mesmo tendo fé, fazendo essa conexão com esse magnetismo divino,
E, malgrado tudo isso, ele ainda não consegue lograr êxito na cura eventual daquele mal que ele solicitou o auxílio. André Luiz nos coloca de forma muito clara que a nossa oração, que é a ferramenta através da qual nós exercitamos a fé, ele diz que é necessário você pode pedir, saber pedir e merecer. Se eu tenho uma doença, por exemplo, kármica, que graças à sabedoria e à bondade divina, eu estou tendo oportunidade de me redimir, e que nós sabemos que a nossa programação espiritual ela é feita com o nosso consentimento. Então, na maioria das vezes, eu participei da escolha daquele tipo de prova que eu iria enfrentar, que seria necessária ao meu adiantamento. Aliás, a prova é uma oportunidade extraordinária de redenção espiritual. Quando nós passamos pela prova, mas temos que saber passar por elas. Não é só passar. Se preparar para ela. Se eu passar pela prova com revolta, com insatisfação, eu não absorvo os benefícios que ela me traz. Então, as grandes almas, os grandes santos, realmente passaram por dores acerbas, difíceis, mas não sofreram. Eles souberam fazer prevalecer a sua substância divina sobre todas as tiranias do mundo. Então, Paulo de Tarso, por exemplo, ele dizia: eu me rejubilo no meio de todas as minhas tribulações. Mahatma Gandhi, certa feita, dissera que nada tenho que perdoar a ninguém, porque ninguém nunca me ofendeu. Então são espíritos, são almas que já atingiram um nível de evolução espiritual que eles não levam das dificuldades do mundo qualquer obstáculo à sua própria evolução. Muito bem. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das lições fala sobre a fé, a esperança e a caridade. Qual a relação entre essas três virtudes, Juquinha? Kardec coloca que a fé é a mãe da virtude da caridade. Ela é o corolário, vamos assim dizer, da esperança e da caridade. Porque quem tem fé, que eu já disse, é sintonia, é harmonia com as leis divinas, ele vive em esperança, porque sabe que o Pai é justo por excelência. E se ele está procurando, não vou dizer que ele seja o espírito perfeito, não. Todos nós somos aprendizes, caminheiros de uma grande estrada. Estamos a caminho, né? Exato. E que temos que compreender e aceitar as nossas próprias deficiências. Joana de Ângeles, num de seus livros de ordem psicológica, psicografada por Divaldo, ela nos ensina muito bem que todos nós temos as nossas sombras, mas não devemos detectá-las, mas jamais entrar em conflito com elas. Eu tenho de conviver harmonicamente com elas e ao mesmo tempo desenvolver as minhas qualidades, as minhas virtudes. Mais luz. Porque o que é a sombra senão a ausência da luz? É verdade. Quando eu faço crescer, aumento as minhas virtudes, a minha luz, as minhas sombras se desvanecem naturalmente, espontaneamente. É verdade. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20, Jesus disse: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Uma linda citação de Jesus. Quais são essas montanhas a que se refere Jesus, Juquinha? Nós temos que entender, sobretudo, a mensagem simbólica do Evangelho. A interpretação literal do texto bíblico tem sido o grande equívoco de grandes teólogos ao longo do tempo. A linguagem é simbólica. Não vai ninguém ter fé a querer transportar uma montanha daqui para ali. Não é isso que Jesus se referia. São as montanhas das nossas próprias iniquidades. Das imperfeições. Das imperfeições. A nossa maior guerra que enfrentamos
é a de nos vencermos a nós mesmos. Porque a missão nossa é esta. Nós podemos até auxiliar a terceiros, mas o nosso empenho maior é em buscar o nosso próprio autoaprimoramento. Da gente não atrapalhar os outros. Exato. Já está sendo bom, né? Você faz autoconhecimento, através do autoconhecimento você faz a sua autorrealização. Eu diria até que atualmente nós devíamos abolir a palavra salvação e substituí-la por autorrealização. Porque salvação, você imagina uma salvação vindo de fora para dentro. É verdade. E realmente o processo é de dentro para fora. Interior. A autorrealização. Por isso que a reforma íntima é muito importante para o cidadão. É a reforma íntima, é o autoconhecimento e a autorrealização. Iremos para mais um breve intervalo e já voltamos. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, hoje falando sobre a fé transporta montanhas. Juquinha, Kardec tem uma expressão que fala da fé inabalável. Você pode comentar para nós qual é essa colocação de Kardec sobre a fé inabalável? Kardec coloca que a fé inabalável só é aquela que encara de frente a razão em qualquer época da humanidade. O que é isso? A doutrina espírita, diferentemente das religiões tradicionais, não queremos fazer aqui qualquer distinção, mas é fato, ela nasce sob um tripé: filosofia, ciência e religião. Esse condão científico da doutrina deu a Kardec a condição de dizer que se um dia um ponto da doutrina viesse a ser infirmado, contrariado pela ciência, que nós, espíritas, deixássemos esse ponto da ciência e seguíssemos, da doutrina e seguíssemos a ciência. Certo. É a segurança da fé inabalável, da fé raciocinada. Então nós conceituamos a doutrina espírita como sendo uma filosofia com base científica e consequência religiosa. Consequência moral, né? Consequência moral, ética, acima de tudo. Uhum. Então, é bom que se diga a diferença de religião e religiões, porque religião vem do latim religare, que é a religação da criatura com o Criador. É a volta do filho à casa paterna, da parábola. Uhum. E quando nós colocamos que esta fé é inabalável, é no sentido de que ela está sustentada nesse tripé: fé com a base da ciência, da filosofia e da consequência moral. Então, naquele triângulo imaginário, a fé seria a cabeça e as bases apoiando, exatamente. Né? Então, tem muitos conceitos que estão ainda cristalizados, atávicos, que têm de ser renovados. Um deles, por exemplo, é a ideia separatista de que nós temos de Deus. Que Deus está aqui, ali, ou alhures, e nós ficamos buscando esse Deus. Muitas vezes até no céu físico que não existe. Deus está dentro de nós.
Jesus disse: vós sois deuses. O que é isso? Deus não nos fez do nada, como querem alguns. Deus nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então todos nós em essência somos amor. É essa a herança que temos dele. Esta é a herança divina. E esse Deus está dentro de nós, é o Cristo interno. Quando nós formos orar, não procuremos o Deus distante, mas o Deus interno. Porque em nos conectando com essa força interna, automaticamente nós estamos nos conectando com a força. Ele nos fala então através da consciência, é essa voz interna que Deus tem. A consciência é Deus em nós. Né? Você pode ser a pessoa menos esclarecida possível. Quando você realiza algo que contraria uma lei divina, intimamente você sabe que está errado. Você tem essa intuição de que está errado, mas vai agir assim mesmo. Aí paga o preço, né? Aí paga o preço. Muito bem. Qual é a relação, Juquinha, que a fé tem com o magnetismo? O magnetismo, nós poderíamos dizer que é a maior prova do poder da fé. Porque você aciona mecanismos de que você é portador e realiza coisas extraordinárias. Kardec nos diz que o magnetismo, ele é eletricidade e que ele pode atuar até sobre os corpos inertes, fazendo-os movimentar-se. Se esse magnetismo age sobre corpos inertes, quanto mais no corpo orgânico. Então, nós temos que o magnetismo, ele é uma faculdade que nos é concedida por Deus para realizar algo extraordinário, que nós podemos realizar em nós mesmos e, sobretudo, em favor do semelhante. Nós vamos assistir agora uma matéria sobre a fé e você nos acompanhe que nós já voltamos. A dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, não é possível a cura. Assim como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas passadas. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que devem restituir a saúde, a agilidade do nosso corpo. Embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre suportá-los com paciência. O lavrador rasga o seio da terra para daí fazer brotar a messe dourada. Assim a nossa alma, depois de desbastada, também se tornará exuberante em frutos morais. Acreditei. O que podemos compreender, depois da visão dessa matéria, Juquinha, sobre a frase: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Essa frase contida em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Nós temos que buscar, mesmo através dessa fé humana, benefícios de ordem material, conforto, podemos. Mas sem nunca esquecermos de que são eles meios para atingirmos fins superiores. Não estamos aqui para nosso gáudio, nos desgastarmos em busca desenfreada dos bens, dos valores, do conforto material. Aquilo que nos é necessário, tudo bem. Mas quando partimos para o supérfluo, nos perdemos. Então, a fé humana é essa fé que eu tenho que eu vou conseguir realmente passar no vestibular, eu vou conseguir um emprego, eu vou passar num concurso. São questões que nós poderíamos dizer que diferem um pouco entre prazer e felicidade.
Prazer é aquilo temporário, fugaz, que vem de fora para dentro. Felicidade é algo interno que nós construímos em nós. Então, a fé divina é a busca da felicidade. Muitas vezes a fé humana é a busca do prazer. Muito bem. Deixe-nos uma mensagem de fé e de esperança aos telespectadores que nos assistem neste momento. Como fortalecer a fé em nosso espírito? Muito bem. Há uma frase de Chico Xavier, lapidar, quando ele diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora a fazer um novo fim. Então nós temos de ter conosco que o passado é história, o futuro é um mistério, mas o momento atual é uma dádiva divina. Por isso nós chamamos ele de presente. É um presente de Deus. Porque nós podemos agora endireitar as nossas veredas, consertarmos os nossos caminhos, tomarmos uma nova direção. Não importa o que já fizemos, mas o que importa é o que estaremos construindo daqui para frente. À medida que vamos crescendo em entendimento, nós temos a obrigação de nos transformarmos. E a fé é exatamente essa bússola que nos norteia para o caminho da verdade, para o caminho da luz. Caros telespectadores, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós chegamos ao final de mais um programa do Espiritismo em Ação, agradecendo a presença sempre carinhosa do nosso irmão Juquinha, que falou sobre fé transporta a montanha, né? E nós esperamos vocês em um novo programa. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar, e que Jesus nos abençoe e permaneça sempre conosco.